Olá! Durante esse período de prevenção e quarentena, os nossos encontros presenciais foram cancelados e nos veremos por aqui. Além dos vídeos dos cultos todo sábado às 20 horas, você poderá conferir também, toda terça às 8 horas, um vídeo devocional feito para você. Mantenha-se antenado nas nossas redes sociais para mais avisos e notícias. Se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber notificações sempre que chegar um vídeo novo. Também nos siga pelo Facebook e no Instagram e compartilhe os vídeos. Boa noite, pessoal. Nós estamos gravando as pregações em virtude de tudo que está acontecendo, das proibições dos cultos públicos, e nossa geração não experimentou isso. Essa semana, conversando com algumas pessoas, talvez o que mais se aproxime do que a gente está vivendo agora foi a época que alguns dos nossos idosos ainda enfrentaram, quando na Segunda Guerra Mundial os templos foram fechados e os cultos foram proibidos. Mas de resto, nossa geração não experimentou isso, de uma igreja ter que ficar vazia, e a gente, ainda que fique muito estranho a gente estar gravando a pregação com o templo vazio, dá uma certa tristeza. A gente entende que isso é necessário e nós nos submetemos a isso também. Jaraguá teve o primeiro caso confirmado nessa semana e isso nos deixa um pouco mais apreensivos ainda. Mesmo com tudo isso, a igreja não se reúne no culto público aqui, mas ela não deixou de se reunir. A igreja continua acontecendo, isso nos alegra, e algumas coisas muito bonitas também têm acontecido. Nossos PGs que se reúnem normalmente na quinta tiveram a experiência de uma reunião virtual e foi legal. A única coisa foi que o lanche não foi comunitário e o pessoal não pôde abraçar ninguém, e o resto foi tudo igual. Nós estamos na segunda semana da nossa série, Dias Melhores. E mais uma vez o assunto ele cai num momento que a sociedade vive, que nós não conseguimos imaginar quando nós concebemos a ideia dessa série. Eu tenho certeza que para todos que vão assistir a pregação, que estão vivendo no Brasil e em todos os cantos do mundo nessa época, todos esperam por dias melhores. Nosso assunto específico de hoje à noite é dias melhores no amor, viver e conviver. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João. O apóstolo João escreve o Evangelho, também escreve as 3 cartas que estão lá no finzinho do Novo Testamento. Cartas de João, primeira carta, capítulo 3, versículos de 1 a 11, diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele, Jesus, não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque é semelhante a Deus que está nele.
e não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. O apóstolo João escreve essa carta por volta do ano 95 a um grupo de igrejas na Ásia Menor, e o grande assunto dessa carta é o amor de Deus pelo ser humano. Assim como no Evangelho também é assunto recorrente nas palavras que João vai colocando no papel. Deus é amor, Deus ama o ser humano. E João, no começo dessa carta, diz que ele está escrevendo isso porque ele foi testemunha. Ele viu, ele tocou, ele experimentou todas estas coisas. Primeira coisa que o evangelista, então, nos diz, ressalta para nós, o amor de Deus, o Pai, e ele diz isso no versículo 1, vejam como é grande o amor que o Pai tem por nós. É bem difícil para a gente medir coisas abstratas, amor, amizade, fé. A gente não tem um equipamento que possa medir isso de uma maneira adequada, satisfatória. Talvez as amizades, a gente até consiga medir elas nos momentos que a gente passa por aflição. Amigos são aqueles que ficam do nosso lado e a gente conclui, bom, conseguimos medir algumas coisas. O texto diz que o amor de Deus é grande. Deus ama, é a sua essência, e só é possível medir o amor de Deus porque Ele toma uma atitude, Ele faz algo que é fora da curva. Deus ama, a essência dele é amor. E Ele manifesta esse amor que Ele tem pelo ser humano, dando ao ser humano algo que lhe é valioso, que lhe é precioso. O mesmo apóstolo João no Evangelho escreve: Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus entrega aquilo que lhe é mais precioso, e agora a gente pode medir o amor de Deus. Não é apenas um amor que vai enquanto nós estamos bem, não é um amor que quer tirar algo de nós, ou não é um relacionamento nocivo, é um amor que é capaz de entregar algo precioso em nosso favor. A palavra grega que aparece no texto que nós lemos, e também no Evangelho, é ágape, que significa esse amor que se oferece em sacrifício, é compromisso. Essa é a primeira coisa que o texto nos diz. Deus é amor, e o amor dele é grande, pode ser medido naquilo que Jesus fez. A segunda coisa que o texto nos diz. A segunda coisa que o texto nos diz é: nós somos chamados de filhos. E agora tem uma outra questão que vai aparecer nos evangelhos especialmente. O que nos torna filhos, como a gente que não é descendência dos judeus até o Novo Testamento, o povo dele, filhos de Deus, eram apenas os judeus, e agora como nós que não somos, nos tornamos filhos. Uma segunda coisa, a Bíblia diferencia entre filhos e criaturas de Deus. E a gente, às vezes, no senso comum, diz, e você já deve ter ouvido isso, afinal de contas, todos são filhos de Deus. A Bíblia não dá essa margem de interpretação. Ela vai dizer que todos nós somos criaturas, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas para ser filho tem um detalhe. De novo, o evangelista, o apóstolo João, ele escreve no Evangelho, já no primeiro capítulo, no versículo 12, ele diz assim: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Tornar-se filho tem um segredo: o amor de Deus é incondicional pela sua criatura. Deus prova esse amor, mostra quão grande ele é. Mas para que a gente se torne filho, nós precisamos receber.
Nós precisamos crer no nome de Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, usa a metáfora da adoção para falar de como isso acontece. Uma adoção é necessária quando, por ausência ou por negligência dos pais naturais, um filho, uma filha está correndo risco, está em perigo, e por isso agora eles são adotados por uma outra família. Na adoção, os privilégios e as responsabilidades são iguais às que os filhos naturais têm. Ser chamado filho de Deus, portanto, é um privilégio para aqueles que creem em Jesus, que foram adotados, que pela fé assumiram esse compromisso com Ele. Filhos e criaturas são diferentes. Dentro disso, a segunda coisa que o texto agora chama para nós, e isso, quando nós pensamos de novo na comunidade, é que os filhos, eles se encontram. É um privilégio ser filho, mas ser filho tem privilégio e responsabilidade. Uma delas, que eu considero privilégio, é poder encontrar os irmãos. Está gravando isso hoje com o templo vazio. Deixa um sentimento muito estranho na gente. A gente está acostumado a ver gente, a ver o templo lotado com pessoas que estão se reunindo porque entenderam que Deus é algo que é maior do que eles conseguem imaginar, medir. A comunidade agora é o lugar do encontro dos filhos de Deus. Eles se reúnem para celebrar, eles se reúnem para aprender com o Pai. É claro, como em todas as instâncias da nossa vida, tem pessoas que vão poder levantar objeções a isso, vão levantar objeção à família, vão levantar objeção à comunidade, e nós também não podemos ser incoerentes nisso. A igreja fez algumas coisas que falam contra ela, e nós não estamos livres disso. Ao longo da história, a igreja deixou marcas que não foram boas. Philip Yancey, um autor norte-americano, ele chega a escrever: sou cristão apesar da igreja. Não que eu não tenha sede de Deus ou de comunhão com os irmãos, mas a igreja tem me afastado disso. Pastor Rafael, na semana passada, ainda falou disso, de que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Também há o anseio da reunião, ao anseio de estar juntos com outros que estão na mesma caminhada. Ainda que haja justas objeções, a comunidade tem um papel decisivo na caminhada de fé. Mesmo que por vezes a comunidade não possa se reunir, não possa estar presente aqui, ela tem um papel importante na caminhada de fé. Na comunidade nós somos ensinados, pela convivência e pela palavra nós somos transformados. É na comunidade, é na comunhão que nós experimentamos o amor do Pai na prática. Quando nós podemos cuidar de alguém, quando alguém cuida de nós. Rick Warren, ele escreve assim: você deve manter um contato constante e regular com o seu grupo, falando da igreja aqui, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Você tem que passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer com elas relacionamentos íntimos. A comunidade não acontece apenas no culto dominical. A comunidade acontece quando nós nos reunimos para celebrar, quando nós nos reunimos nos pequenos grupos, para esse tempo de comunhão mais íntima. Ainda que nesse tempo, de uma maneira bem específica, tenha que ser cada um na sua casa, mas se encontrando através das plataformas da internet. A comunidade não é apenas o culto dominical. Mesmo com o toque de recolher, a igreja continua acontecendo. Acontece na tua casa, acontece quando você investe tempo com a sua família. Para ler, para meditar, acontece quando via Hangout, Skype ou qualquer outra plataforma,
você se reúne com o seu pequeno grupo. Rick Warren também diz a respeito da comunhão assim: quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão no meio dela. A comunhão também se alimenta da reciprocidade. E talvez você lembre agora de algumas situações de família, aquele almoço especial na Páscoa, ou jantar na virada de ano, ou a ceia de Natal, onde de repente agora as agendas coincidiram e você consegue reunir a família e está combinado que cada um traz alguma coisa para essa celebração e sempre aquele mesmo cunhado, aquele mesmo irmão esquece de trazer o que estava combinado, esquece o refrigerante, esquece de trazer a salada, a sobremesa, esquece de dar a parte dele para a vaquinha feita para comprar a carne. Se você é o que paga a conta, você fica mais indignado com isso. A comunhão se alimenta da reciprocidade. Todos recebem e todos dão. Se sempre alguém foge disso, foge da sua responsabilidade como filho desse pai, como filhos que se reúnem, com o tempo, automaticamente essa comunhão ela deixa de existir. Nas famílias é assim, nas comunidades também é assim. Terceira coisa que eu tiro do texto para nós: a família zela pelo seu nome. Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Assim vocês devem amar uns aos outros. Com isto todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus diz que essa família que nasce na decisão de Deus de nos adotar, que passa por uma decisão pessoal de começar um relacionamento com esse Deus, agora tem uma marca característica desse grupo, dessa família da fé. Jesus diz: pela maneira como vocês se amam, vocês vão mostrar se vocês são ou não meus discípulos. Jesus também fala agora no Evangelho de Mateus, dizendo que de todos os mandamentos, tem um mandamento que é mais importante, ele se desdobra em duas coisas. Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor é parte, é característica distintiva dessa família. E se agora nós, diante da proposta dessa série, diante das coisas que nós estamos vivendo, nós esperamos dias melhores, se nós esperamos dias melhores no amor, nós não podemos deixar de olhar para aquele que é a fonte, aquele que é em sua essência amor, que nos convida a esse relacionamento com ele, e que agora diz: assim como eu amei vocês, vocês também deveriam amar os outros. De novo, Rick Warren, ele diz assim: uma vez que Deus é amor, a lição mais importante que Ele quer que você aprenda na terra é como amar. É quando amamos que somos mais parecidos com Ele. É quando amamos que somos mais parecidos com Ele. De modo que o amor é o fundamento de todos os mandamentos que Ele nos deu. Nosso texto, o texto que nós lemos da carta agora, também diz que ainda há uma outra característica que é dessa família agora. Diz que os filhos de Deus não vivem no pecado, versículo 9 que nós lemos. A doutrina luterana, ela afirma que nós somos simultaneamente justos e pecadores.
Não dá para dizer, não dá para separar momentos da nossa vida onde nós somos pecadores e momentos onde nós somos agora 100% justos. Nós somos as duas coisas até a volta de Jesus. Pela natureza humana, pela nossa natureza, somos pecadores, mas somos justos pela obra de Jesus na cruz, que é estendida até nós. Ainda assim, ainda que teologicamente a gente diga, nós somos simultaneamente as duas coisas. Não pode servir de desculpa para que aqueles que começam um relacionamento com Deus soltem as rédeas no que diz relação ao pecado. Aquele que começa, aquele que assume um compromisso com Jesus, precisa viver uma luta contra o pecado. O autor de Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer, é hora de se despedir do velho homem, é hora de abandonar a mentira, é hora de parar de roubar. Quer dizer, tem coisas contra as quais nós precisamos lutar. Os filhos de Deus, adotados pela fé em Jesus Cristo, lutam contra o pecado. Eu sei que existem muitas situações que você passa, que você passou, que podem te levar a questionar o amor de Deus. Talvez, inclusive, tudo que nós estamos vivendo agora, e essa histeria, essa loucura em torno desse vírus que é perigoso e que nós precisamos tomar precauções em relação a isso. Talvez existam situações que você diga, esse amor tão propagado de Deus, ele não me alcança. Momentos que você se sentiu sozinho, momentos que você se sentiu traído. Talvez a palavra amor soe como algo muito distante de ti. Ainda assim, ainda que esses sentimentos todos possam ser justos em funções de coisas que você viveu ou está vivendo, o fato é que Deus ama o ser humano. E Ele não mediu esforços para nos resgatar, para nos comprar de volta do pecado que exige de nós, que cobra o seu preço com a morte. Vivemos esperando dias melhores no amor. Deus é amor. E Ele te convida para um relacionamento pessoal, de pai e filho com Ele. Te convida para uma vida em família, na qual você vai ser amado e você vai amar. Que esses próximos dias, que ao ouvir essa palavra, Deus toque na sua vida e te transforme, que Ele te faça experimentar do amor que Ele é, não apenas que Ele sente. Quero te convidar ainda para uma palavra de oração. Senhor, nós reconhecemos que nos momentos difíceis da nossa vida, nós questionamos o Teu amor por nós. Ajuda-nos, Senhor, para que nesse tempo, para que nessa circunstância tão diferente na vida de todos nós possamos experimentar o Teu amor. Tu és amor em essência, e revelas isso quando Tu entregas aquilo que te é mais precioso. Tu entregas o Teu próprio Filho, para que cada um dos seres humanos possa escolher andar contigo. Cria, Deus, no nosso coração o desejo de um relacionamento contigo. Cria no nosso coração o desejo por um relacionamento com outros irmãos e irmãs. Cria em nós a responsabilidade de exercermos amor na vida de outras pessoas, como característica, como marca distintiva daqueles que pertencem a Ti. Esse é o nosso desejo e pedido, em nome de Jesus. Amém.
Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.